Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o primeiro episódio em que nós, do Clube de Debates, nos apresentamos na plataforma Blink. Estou aqui eu, Paulo Conrado e Fernanda Camano. Juntamente com a Fê, nós vimos desenvolvendo há alguns anos esse trabalho que recebeu esse nome, Clube de Debates, e que tem o foco especialmente dirigido para as questões do contencioso tributário, sem prejuízo da análise de outras questões que são importantes na prática forense de uma maneira geral. Hoje nós vamos estrear, esperamos que bem, falando sobre um tema que a mim e a Fernanda é especialmente caro, o descontencioso tributário. Essa palavra parece estranha, mas nós vamos conseguir destrinchar a ideia a partir da conversa que nós vamos ter aqui, não é, Fê? Boa tarde a todos, boa noite ou, enfim, bom dia para quem estiver nos assistindo. A gente realmente vem fazendo um trabalho no Clube de Debates sobre o descontencioso tributário, questões ligadas ao processo tributário, especialmente começamos a falar sobre o descontencioso. Eu acho que o nosso objetivo aqui é conversar e clarificar um pouco para todo mundo que nos escuta por que nasceu esse signo, essa palavra e o que ela representa, né, Paulo? Exato. A gente tem percebido, eu acredito que todos que estão conectados, como a gente, com a prática do direito tributário, especialmente na área contenciosa, a gente tem constatado uma movimentação paulatina, mas cada vez mais intensificada em torno de medidas de supressão do alto grau de litigiosidade a que nós, no Brasil, nos submetemos nas últimas décadas. Esse movimento de regressão, digamos assim, ele às vezes não é percebido porque tudo é muito lento. Assim como nós talvez não tenhamos percebido durante as últimas décadas como nós evoluímos em nível de litigância, como gradualmente nós fomos nos tornando o país mais beligerante em matéria tributária do planeta. Esse movimento de regressão, tanto quanto o de litigância exacerbada, é um movimento gradual, paulatino, por isso às vezes a gente não percebe. Mas é importante que a gente tenha esse olhar tanto de retrospectiva, como um olhar também dirigido para o futuro, a partir desses pequenos sinais que o presente nos dá. E já não são sinais tão pequenos assim, não é, Fernanda? Não. Eu acho que é interessante a gente contextualizar as pessoas como nasceu esse contencioso tão exacerbado, né? Então, quando a gente teve a edição da Constituição Federal de 88, naquele momento surgiram as grandes teses tributárias, porque a Constituição foi minuciosa em termos de competência tributária e, enfim, grandes teses tributárias, eu digo, fim social, PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro, essas eram as grandes teses do momento. E demorou um certo tempo até que esses assuntos chegassem e fossem definidos pelo Supremo Tribunal Federal. Mais ou menos em 1992, a gente começou a ter os acórdãos definindo essas grandes temáticas, só que não eram acórdãos que estavam presos a nenhum regime de repetitividade, nenhuma transcendência, não existe a repercussão geral. Não tinha nada disso, né? Não tinha nada disso, eram decisões entre partes, né? E quando a gente volta para trás e analisa um pouco esses acórdãos, nós verificamos que muitos votos citam doutrina, pareceres, memoriais de advogados militantes na advocacia privada. Então, as grandes teses, o que eu olho para trás eu vejo assim, esse movimento, as grandes teses começaram com a advocacia privada, até porque quando veio a Constituição Federal de 88, não sei se você se lembra, foi o início da função, a competência atribuída às fazendas, aos procuradores das fazendas nacionais, estaduais,
a litigarem em juízo. Foi com a Constituição Federal. Teve um momento em outras constituições que eles tinham, a Procuradoria tinha essa missão. Mas depois essa missão ficou só como um órgão, elas ficaram como órgãos consultivos. Até que, com a Constituição Federal de 88, elas passaram a defender as fazendas públicas em juízo. Só que, o que aconteceu? Os advogados estavam muito preparados, porque eles iniciavam as discussões, eles produziam a doutrina e eles interferiam assim, um trabalho de convencimento das respectivas teses. E as procuradorias ainda estavam incipientes nesse trabalho, porque elas estavam começando a entender aquilo que a advocacia privada já tinha um certo manejo. Então, esse foi um percurso que ocorreu desde 88 a 92, bem claramente, quando os tribunais foram inundados por teses repetidas de massa, inundados. E os acórdãos representavam muito dos argumentos da advocacia privada, até que a advocacia pública começou a entender do que se tratava. E aí o movimento, não sei se você quer falar um pouco, mas aí o movimento começou, saiu daqui e começou a se contrabalançar no decorrer do tempo, enfim. Em termos de atuação das respectivas advocacias, né? Pública e privada, né? Eu acho que o que é interessante sublinhar, talvez, dentro dessa retomada histórica, é justamente o momento em que a gente começa a experiência nacional de massividade em termos de contencioso. O contencioso tributário massivo vem e se apresenta a partir dessas grandes teses a que você se referiu. Inclusive, uma delas é justamente a tese do século. A tese do século. Que foi definida não faz tanto tempo assim, e veja, a gente está voltando lá para a Constituição de 88 e mencionando uma questão que foi recentemente resolvida e até hoje causa alguns embaraços em termos práticos, operacionais, mas só para não perder o fio da meada, aí a questão da massividade no contencioso, percebam que ela precede o estabelecimento formal, em termos normativos, daquilo que hoje a gente conhece como contencioso de massa. Essas ideias, elas foram se tornando mais claras e tomando nomenclatura própria a partir de um fenômeno que ocorreu no mundo real antes mesmo de ser estudado. Exato. E com isso, já que a gente fala de contencioso massivo, a partir da atuação de alguns específicos grupos, né? Em princípio a advocacia privada e depois a advocacia pública começando a se organizar em torno dessa ideia, é natural imaginar que o judiciário também acabou sofrendo esse mesmo influxo, né? De massividade. E a gente percebeu isso talvez tardiamente. Agora acho que eu usei até um pouco do Veso, né? O fato de ser juiz, e falei, a gente percebeu, mas não é exatamente isso. O judiciário percebeu isso de maneira um pouco tardia, porque custou bastante para tomar medidas. Né? Eu acho que, assim, pela minha análise, em 1998, né? Então a gente teve, em 1988, olha, só para a gente ser mais específico, em 88 começou o boom da grande massividade. Isso foi se replicando em progressão geométrica até que em 92 as teses começaram a ser decididas. Mas o que aconteceu em 92, para depois pular para 98? O que aconteceu em 92? As teses começaram a ser definidas e a definição dos conceitos contidos nesses acórdãos serviam para impulso de criação de novas teses. Certo. Então, era uma coisa que não acabava. Em 98, pelo que eu me recordo, houve a primeira alteração no Código de Processo Civil de 1973,
para dizer assim, o relator pode não conhecer do recurso quando ele tiver, ou quando a decisão estiver de acordo com a jurisprudência, ou conhecer e julgar, enfim, quando não tiver, enfim, era para observar, começou a primeira movimentação no Código de Processo Civil para estancar subida de recursos com base em jurisprudência já formada. Para mim, eu me lembro que esse foi o primeiro momento que o Poder Judiciário, vendo que não dava mais conta, que isso precisava de um rumo, o legislador começou a se movimentar para alterar o Código de Processo Civil e ter mecanismos de contenção do volume que se agigantava nos tribunais superiores, né? Esse, na verdade, foi o primeiro passo, né? Porque daí por diante a gente vê todas as movimentações na legislação processual basicamente voltadas para isso, né? A criação da técnica do super relator, né? É uma expressão bastante curiosa, às vezes jocosa, mas que expressa bem também essa tentativa de conter o avanço do contencioso, dando superpoderes para o relator decidir como se órgão colegiado fosse, mas desde que ele tivesse base para isso, né? Que seria justamente a consolidação jurisprudencial. Sempre tem um desvio de uso, né? No meio da história há um desvio de uso, mas naturalmente que essa é uma ideia que foi concebida para essa finalidade. E aí as coisas foram se aprimorando até que, acho que o momento apoteótico nesse sentido, você me corrige, Sofia, né? Talvez tenha sido em 2004. Exato. Não é? 2004. Com a emenda 45. Emenda 45. Agora é bom a gente dizer que essa emenda 45 não é a emenda 45 primitiva da reforma tributária. É o projeto, né? O projeto de emenda 45. Vamos diferenciar as coisas, por favor, né? A emenda 45 de 2004, ela era apelidada de emenda da reforma do Poder Judiciário, né? Quando foi criado o Conselho Nacional de Justiça, foi introduzida na Constituição a figura da repercussão geral, não produziu efeitos de imediato, porque ela dependia de regulamentação, que depois de fato veio, e dentro do próprio Código de Processo Civil, não é, Fê? E aí mais operações de contenção do tráfego desses processos que são vistos dentro desse contexto de litigiosidade massiva, né? Mas você veja, Paulo, a gente está falando de mecanismos de contenção, de subida de recursos, de seleção de recursos, mas a gente ainda não chegou naquele momento, em 2004, e as leis regulamentadoras da repetitividade, da repercussão geral vieram, salvo engano, em 2006 e 2008, tá? Então, até 2008, a gente estava em 1988, agora a gente está em 2008. Em 2008, a gente vê esses mecanismos de contenção e de aplicação de jurisprudência, mas a gente ainda não fala em mecanismos para evitar o litígio. Sim. A gente não chegou lá ainda, nesse momento. Porque todos esses movimentos que a gente está referindo, a partir de, você lembrou bem, né, de 98, aí 2004, até chegar na efetivação empírica da repercussão geral foram mais 4 anos, né? Então é um movimento de 10 anos, 98 a 2008, toda essa movimentação ela foi capitaneada pelo Poder Judiciário na intenção de se autoproteger em relação a essa massa de processos que poderia, em tese, ser resolvida a partir de operações decisórias padronizadas. Então, é como se fosse um espelho, é um movimento muito curioso, embora ele tenha demorado tanto tempo para se projetar, porque de 88 a 92, produção massiva de teses
pela advocacia tributária, que você lembrou bem, né, Fê? Era, de fato, o corpo dominante. Evidentemente que não existe aqui nenhuma crítica por detrás disso. A gente está falando de coisas que são fatos. E fatos, aliás, que a gente teve a oportunidade de profissionalmente constatar, né? Não é isso que a gente está conversando aqui não é exatamente fruto de pesquisa, não é só de pesquisa, mas também de uma experiência real mesmo, né? E a doutrina, a doutrina tributária foi forjada pela advocacia privada, e é natural também que a gente compreenda, né, que essas teses defensivas em relação à atividade tributante tenham sido tão profícuas àquele tempo, porque nós estávamos falando de uma ruptura de sistema, saindo de um regime ditatorial, entrando no Estado democrático de direito, uma interpretação sempre mais ampliativa das garantias constitucionais, inclusive as de natureza tributária. E isso tudo veio de uma forma avassaladora na direção do Poder Judiciário, né, que, visto a partir da inafastabilidade de maneira bem ampla, teve que receber tudo isso. E como processar tudo isso? Não é? Então, da mesma forma que a gente via aquelas teses de fim social, de PIS-decretos, PIS-repique, coisas do gênero, isso sendo replicado na vida prática, porque isso é um dado também da vida prática, não é, Fernanda? Sim. Quantas e quantas teses eram simplesmente copiadas de um contribuinte para outro, o respectivo patrocinador copiava. E havia mecanismos muito rudimentares. A pessoa ficava na distribuição do fórum o dia inteiro, lá no segundo subsolo da Justiça Federal de São Paulo, por exemplo, esperando chegar as petições iniciais, e aí ela copiava. Porque não existia o mecanismo de reprodução e pesquisa que a gente experimenta hoje. Nós não tínhamos a tecnologia que temos hoje, e as coisas acabavam acontecendo sempre dentro dessa estrutura meio precária. O Poder Judiciário tinha que dar conta disso, né? E começou a produzir as técnicas, digamos assim, né? Essas que nós mencionamos foram as pioneiras, né? A retenção dos recursos na instância inferior, os superpoderes de relator, as decisões monocráticas no lugar das colegiadas, e aí finalmente a repercussão geral. Essas foram as primeiras, mas como você disse, bem, tudo isso era apenas um movimento reativo e não um movimento propriamente evolutivo. A gente não estava evoluindo no sistema judiciário, a gente estava simplesmente reagindo a um estado de coisas que fazia insuportável, ou melhor, insustentável, a atividade jurisdicional. Evolução mesmo, eu acho que a gente só vai experimentar um pouquinho mais adiante. A gente volta a falar sobre isso daqui a pouco. Vamos fazer um intervalo, tomar um café e damos sequência já já.